29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou, aleluia, manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E o versículo 30 diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu não consigo mais suportar. Agora os crentes andam pregando esta palavra no meio da rua, aleluia, fazendo zoada, fazendo barulho. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer nesta noite que é necessário fazer isto, porque estamos pregando, estamos avisando, estamos alertando que Jesus está voltando e vem buscar o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Diz a palavra de Deus. Querido, nós viemos aqui neste momento, neste lugar, aleluia, falar deste Jesus tão maravilhoso, aleluia, tão puro e verdadeiro, do qual nós não tínhamos nenhum recurso, do qual nós não tínhamos nenhuma condição, e precisávamos de alguém, e este alguém foi até a cruz do Calvário, este alguém morreu por mim, este alguém morreu por você, este alguém, aleluia, morreu naquela cruz, que era para você, que era para mim, que era para nós, mas a Bíblia vai dizer, que a Bíblia diz que no livro de Isaías capítulo 53, no versículo 3, diz que ele não abriu a sua boca, foi como ovelha muda, aleluia, e não abriu a sua boca, porque a Bíblia diz isto assim, porque se ele tivesse dito alguma coisa, porque se ele tivesse abrido a boca, eu não estaria pregando hoje aqui, você não estaria aí na sua casa, aleluia, para ouvir esta palavra, mas a Bíblia vai dizer que ele foi, aleluia, como ovelha e não abriu a sua boca. É uma chance, é uma oportunidade para você que está ouvindo esta palavra, da mesma forma, da mesma maneira em que nós fomos alcançados também, ou seja, Deus. Aí talvez você possa dizer, depois que roubou, depois que matou, depois que fez isso, depois que fez aquilo, agora ele está sobre as ruas com a Bíblia debaixo do braço, pregando a palavra de Deus. Você tem o direito de dizer o que quiser, mas a minha Bíblia diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Estavam todos perdidos. Uns eram cachaceiros, outros eram prostitutos, outros eram viciados, mas agora corre, percorre, transcorre nas veias de cada um de nós o sangue de Jesus, porque a Bíblia Sagrada nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se era isto, se era aquilo, já não é mais, porque Jesus está sobre nossas vidas. Aleluia! O certo homem conhecedor da lei, chamado Zaqueu, ele era publicano, ele era um homem rico, bem sucedido, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, ele era um cobrador de imposto naquela época. Se fosse no dia de hoje, ele seria, aleluia, um prefeito, aleluia, ou até mesmo aquele camarada que cuida das finanças da prefeitura. Bendito seja o nome do Senhor. E Zaqueu sabia que Jesus ia passar naquele lugar, na rua principal de Jerusalém, aleluia, e a Bíblia vai dizer que por onde Jesus passava, por onde Jesus andava, havia uma grande
queria ouvir a voz dele. Nesta noite nós estamos aqui como canal, como porta-voz, como ministro da palavra de Deus. Ainda agora há pouco um dos pregadores disse que a nossa vida não vale nada. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Outrora nós estamos aqui, mas amanhã não sabemos, porque a própria palavra de Deus diz que o dia da manhã pertence a Deus. Hoje nós estamos aqui bem vestidos, preparados, pregando esta palavra, mas o dia da manhã pertence a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A melhor coisa que Deus fez diante do homem foi fazer com que ele descesse à sepultura por igualdade. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O homem que tem dinheiro, o homem que tem recurso, o homem que tem condições financeiras, aleluia, muitas das vezes ele humilha o pobre, ele pisa no pobre, ele passa por cima do pobre, porque ele tem recurso, ele tem condição, e despreza e desvaloriza o pobre. Mas a Bíblia vai dizer que bem-aventurados são os pobres, porque eles têm, aleluia, serão fartos, eles serão alegres, eles verão a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor.